Nosso cordial boa noite a todos. Que alegria revê-los. Obrigado mais uma vez pelo privilégio de entrar na sua casa nesta noite e podermos juntos conversar um pouquinho sobre a palavra de Deus. Quarta-feira é nosso dia de estarmos juntos. E estamos juntos aí com todo o distrito, felizes, porque é um privilégio estudarmos a palavra de Deus. Boa noite a todos. Que Deus abençoe cada um de nós, cada um de vocês também. Que esta noite seja uma noite de bênçãos, que possamos compreender mais uma vez o que a palavra de Deus tem para a nossa vida. Estamos nessas noites com as passagens difíceis da Bíblia, passagens que trazem algumas discussões. E por isso, nesta noite, nós queremos conversar sobre o segundo tema. Na semana passada, nós não estávamos com os temas difíceis, mas ficou aí a enquete, e na enquete ganhou a passagem que fala sobre o rico e o Lázaro. Então, vamos lá. Este é o tema que nós vamos estudar nessa noite, tá certo? Vamos ver quem é que está aí? Rapidinho. Vamos lá. Nós temos alguns nomes, tem as pessoas aí, as primeiras que entraram. Antes de falar das primeiras pessoas, eu preciso lembrar para você não esquecer de compartilhar. Eu já compartilhei na minha página do Facebook. Eu quero que você compartilhe na sua. A Igreja de Jardim Primavera, compartilhe no Face da igreja. A Igreja Nova Morada, compartilhe na Igreja de Nova Morada. Então, muitas outras pessoas serão alcançadas. Na semana passada, vocês me presentearam, viu? Nós chegamos a 44 compartilhamentos. Foi maravilhoso, foi muito bom. Mas eu acho que nós não podemos chegar um pouquinho mais. Vamos lá. Então, tire um tempinho rapidinho para você compartilhar aí. E a gente vai ver então agora quem são as pessoas que já estão conosco. Então, a primeira pessoa que acessou a página da Adventistas Iputinga foi Geisa Barros. Geisa Barros, obrigado. Você hoje é a nossa ganhadora, né? Aí tem Noeli Mancília, que está conosco. Nathalie Martins está conosco também, está lá ajudando na parte técnica. André Tozer, de Nova Morada. Marta Correia está conosco também. Marlene Maria, de Jardim Primavera. Fátima Dias, Maria Livramento. O cuidado de Deus está aí também, está junto conosco aí, né? Jeane Souza, lá no Guarujá, em São Paulo. Ela é de Nova Morada, mas está passando uns dias lá em Guarujá e ela não perde uma live, né? Joana Dark, a esposa do André, está também linkada conosco. Del Evangelista, Del, que bom ver você, viu? Del aqui de Caetés 1, privilégio ter você conosco. Adriana Alves, de Charneca, ali no Cabo. Adriana Alves, que maravilha você mais uma vez conosco, viu? Aí nós temos aqui a Meiriane, não. Vou falar os outros, depois ela vai decifrar para mim. Nivaldo Eleutério, Givaldo conosco, tem Osvaldo Máximo conosco, Elisângela Francisca, Isaurinha conosco, Isaurinha, que coisa boa, e Henrique Norte. Estes são os primeiros, me diz quem é esse aqui, por favor? Rosiane Miguel. Ah, Rosiane, irmã Rose, olha, graças a Deus deu certo o nosso gerenciamento, né? Rosiane Miguel. Então, esses são os nomes na primeira marcação que tivemos. É um privilégio, nós podemos nos reunir a cada quarta-feira e estamos estudando. Nesse sábado nós tivemos lá em Jardim Primavera e foi também transmitido pela página, não Iputinga, né? Foi transmitido pela página de Adventista Primavera e Iputinga compartilhou. Nesse sábado eu vou estar na igreja de Iputinga e a gente vai então transmitir de lá no Adventista Iputinga e as outras que
tiverem aí, precisarem, não tiverem nenhuma outra opção, podem compartilhar. Estaremos lá em Adventismo Putinga no sábado, a partir de 10 da manhã. De 10 a meio-dia estaremos juntos lá, tá certo? Muito bem. Vamos então fazer a nossa oração para pedir a bênção do Senhor e a inspiração do Espírito Santo para nós podermos compreender a parábola desta noite. Vamos orar. Feche seus olhos, oremos a Deus. Bondoso Deus, nosso querido e eterno Pai, nós te agradecemos porque a tua graça está sempre nos alcançando. Amém, Jesus. Nós te agradecemos porque o teu amor é tão maravilhoso e tão espetacular que não nos abandona e está sempre nos buscando, nos confortando, trazendo-nos para perto de ti. Amém. Nesta noite, nós estaremos estudando a parábola do rico e de Lázaro. E nós queremos pedir ao Pai inspiração dos altos céus, para compreendermos qual era o recado que Jesus queria dar para os seus naquela época e para nós hoje. Para que possamos compreender qual é o modo de vida nosso hoje, através dessa parábola, para que possamos estar preparados para encontrar Cristo na nuvem dos céus e estarmos para sempre com o Senhor. Amém. Toma nas tuas mãos cada ouvinte, cada espectador, cada pessoa que está assistindo, na sua casa, com smartphone, com tablet, com computador, com notebook, mas que eles possam, Deus, estar sendo amparados e instruídos pelo Espírito Santo. Amém. Que o Senhor fale através dos meus lábios, que eu me apague neste momento e que acenda a luz do Senhor para iluminar nossas vidas. Fica conosco, nós te oramos em nome de Jesus. Amém. Amém. Muito bem, vamos então abrir a nossa Bíblia Sagrada no Evangelho de Lucas, no capítulo 16, os versos 19 a 31. Lucas 16, versos 19 a 31, quando Jesus então está falando para a nação judaica, também a liderança da nação, e ele então transmite esta parábola. Do verso 19 em diante diz assim, ó: Ora, havia certo homem que se vestia de púrpura e de linho finíssimo, e que todos os dias se regalava esplendidamente. Havia também certo mendigo, chamado Lázaro, coberto de chagas, que jazia à porta daquele, e desejava alimentar-se das migalhas que caíam da mesa do rico. E até os cães vinham lamber-lhe as úlceras. Aconteceu de morrer o mendigo, e ser levado pelos anjos para o seio de Abraão. Morreu também o rico e foi sepultado. No inferno, estando em tormentos, levantou os olhos e viu ao longe a Abraão e Lázaro no seu seio. Então, clamando, disse: Pai Abraão, tem misericórdia de mim, e manda a Lázaro que molhe em água a ponta do dedo e me refresque a língua, porque estou atormentado nesta chama. Disse, porém, Abraão: Filho, lembra-te de que recebeste os teus bens em tua vida, e Lázaro igualmente os males. Agora, porém, aqui ele está conosco, está consolado, tu em tormentos, e além de tudo está posto em grande abismo entre nós e vós, de sorte que os que querem passar daqui para vós, outros não podem, nem os de lá passar para nós. Então replicou: Pai, eu te imploro que o mandes à minha casa paterna, porque tenho 5 irmãos, para que lhes dê testemunho, a fim de não virem também para este lugar de tormento. Respondeu Abraão: Eles têm Moisés e os profetas, ouçam-nos. Mas ele insistiu: Não, pai Abraão, se alguém dentre os mortos for ter com eles, arrepender-se-ão. Abraão, pois lhes respondeu: Se não ouvem a Moisés e aos profetas, tampouco se deixarão persuadir, ainda que ressuscite alguém dentre os mortos. Aqui está uma parábola que Jesus contou, propôs para os judeus. E a pergunta que fica é: isto é uma parábola que deve ser interpretada de forma real ou de forma simbólica? O que está envolvido quando a gente interpreta de forma real? O que está envolvido quando a gente interpreta de forma simbólica? Quando a gente para observar, nós vemos que Jesus tinha o costume de falar em parábolas. Se a gente contar, a gente vai ver que
tem mais ou menos 44 parábolas. 44 parábolas. Pensa bem, é muita parábola, né? Então, qual é a razão de Jesus contar tanto em parábolas? Por que ele usou esse método? O que é uma parábola? Se nós não soubermos o que é uma parábola, realmente não dá para interpretar nada. Mas se a gente vai para o dicionário da língua portuguesa, a gente vê que parábola vou ler ali o que está escrito no dicionário, tá? Em linguagem figurada, Jesus vestia a verdade, na verdade, desculpem, aqui, porque em parábolas, né? Primeiro, respondendo, são algumas perguntas que foram colocadas. Por que Jesus falou em parábolas? E depois, o que é uma parábola? Então, por que Jesus falava em parábolas? Aí no livro Parábolas de Jesus, na página 22, o Espírito de Profecia nos diz o seguinte: Jesus, em linguagem figurada, vestia a verdade de tão penetrante caráter, que se as mesmas fossem apresentadas com acusações diretas, não dariam ouvidos às suas palavras e teriam dado fim rápido ao seu ministério. Então, olhando para esse texto, a gente vê que Jesus estava, na verdade, evitando que os líderes judaicos se sentissem muito afetados pelas verdades que Jesus estava colocando e tentassem acabar com o ministério dele mais cedo do que deveria acabar. Jesus tinha muitas coisas para ensinar para a nação toda, para onde ele passava. Então ele falava em parábolas para que aqueles que estavam vivendo em erro e não poderiam, talvez, descobrir imediatamente essas mensagens que Paulo Jesus estava dando, ele falava em parábolas. Se nós formos para a Bíblia Sagrada, a gente vai ver que havia uma razão. Olha só, vamos lá para Mateus 13:13. Vamos para a Bíblia. Já que nós vamos estudar esse texto que é um pouco mais difícil, a gente tem que usar bastante a Bíblia. Então a gente vai ver vários textos hoje, como a gente viu na semana passada, tá certo? 13, verso 13. No verso 13 diz assim, ó: por isso lhes falo por parábolas, porque vendo não veem, e ouvindo não ouvem, nem entendam. Jesus estava realmente falando em parábolas com um objetivo, para que aqueles que estavam assim meio que tapados pela ganância do seu poder e não queriam perder a sua função, não estavam preparados para poder ouvir o que Jesus tinha falado, então ele falava em parábolas. E aqueles, eles ouviam, mas não entendiam nada. Eles viam, mas não enxergavam nada. Mas tem um outro texto que fala que Jesus, depois que terminava tudo, ele explicava para os discípulos, para que os discípulos pudessem entender também o que Jesus estava falando. Então, na verdade, era uma estratégia que Jesus usava. Agora, o que é uma parábola? Então, no dicionário diz o seguinte: uma narração alegórica, exposição de um pensamento sob forma figurada, ficção que representa um objetivo para dar ideia de outro, continuação de metáforas que significam uma coisa nas palavras e outra no sentido. Isto é parábola. Então, não é uma história verdadeira. São fábulas, são contos que são usados, alegorias que são usados para representar alguma verdade que quer ser colocado. Então, nas palavras está falando uma coisa, mas no sentido está dizendo outra coisa. E esta é uma parábola. São duas formas de poder interpretar uma parábola. Não somente esta, qualquer outra. Então, quais são as duas? Na forma literal, que seria a primeira. Nesse caso da literal, cada parte é entendido como significado daquilo mesmo que está escrito lá. Não é outra coisa, é o que está escrito lá. E a segunda forma é a figurada, ou simbolicamente. Como é que a gente entende isso? Figurado ou simbolicamente, a história toda tem uma lição de moral. Nesse caso, Jesus fala de coisas conhecidas para chegar às coisas desconhecidas. Ele fala um fato para mostrar um sentido. Isso é de forma simbólica. Nessa parábola do rico e de Lázaro, se a gente tomar essa parábola de forma literal, a gente vai ver que
literalmente, dá-se a ideia de que a parábola está dizendo assim, existe recompensa após a morte. Ou existe vida consciente após a morte. Então, a alma passa a ser imortal. Se a gente pegar agora de forma simbólica, então agora já é outro resultado. Então, tem outra lição espiritual para os ouvintes, especialmente para a nação judaica. Mas também a gente tem que trazer para a nossa vida. Na nossa vida também tem uma lição para aprender nessa parábola. E a gente vai ver isso no final. Percebe a diferença? Se for de forma literal, então a parábola está falando sobre imortalidade da alma, está dando uma doutrina sobre imortalidade da alma. Mas se estiver falando de forma simbólica, aí então existe uma lição espiritual para os ouvintes, nesse caso lá para a nação judaica, e para nós também tem uma lição espiritual. Então, se a gente fosse interpretar de forma literal, quais coisas ou quais lições a gente estaria aprendendo se fosse literal? Então, a primeira coisa, vamos analisar o rico. Percebam que a Bíblia não colocou em momento algum que ele era um homem mau. Ele falou que era rico. Falou também que ele se preocupava com o mendigo que estava lá. Ele não era um homem mau. Se ele era um homem bom, se ele não era um homem mau, então por que ele foi para o inferno, para o tormento? Então, na forma literal, a gente vê que o homem rico, que era um homem que não era mau, ele vai para o inferno, para o tormento. Esta é na parte literal. Lá em Gênesis, no capítulo 13, no verso 2, diz que Abraão era um homem muito rico. Isso quer dizer que riqueza não significa perdição. Ser rico não é razão para ser perdido. Tem outros nomes que são considerados homens muito ricos. Por exemplo, Jó. Lá no livro de Jó, no capítulo 1, do verso 1 ao 3, lá fala que Jó era um homem muito rico. Podemos dizer que ele era o homem mais rico de todo o Oriente. É o que a Bíblia fala. Tem um terceiro ainda, a gente podia lembrar de Salomão, poderíamos lembrar de José de Arimateia, Nicodemos e outros homens que são ricos. Então a Bíblia traz vários exemplos de pessoas que são muito ricas, foram abençoadas por Deus e tinham uma vida digna. E que, olhando para o que a Bíblia ensina, são pessoas que estão guardadas para a salvação. E não foram para o céu. Por que a gente pode falar isso? Porque nós temos muitas histórias de pessoas que foram ressuscitadas. Por exemplo, vamos lá, dar um exemplo clássico. Moisés. Moisés morreu, deveria estar no seio de Abraão, mas ele foi ressuscitado. Está lá em Judas, no verso 9. Podemos citar também os santos que ressuscitaram quando Jesus morreu. Olha, não era para estar no seio de Abraão? O que eles estavam fazendo assim, sepultados? Foram sepultados, as sepulturas abriram e eles foram ressuscitados. Então, eles não estavam lá com Abraão. Eles estavam na sepultura. Vamos lá. Quando a gente segue as informações, agora falando sobre o mendigo. O mendigo, ele foi salvo. Se for olhar literalmente pela parábola, ele foi salvo porque ele era um homem pobre e mendigo. Não tem nenhuma outra explicação no texto que dê alguma outra razão para esse mendigo estar lá com Abraão. Agora, parem para pensar. Pobreza na Bíblia não é garantia de salvação. Garantia de salvação para qualquer pessoa, seja rico ou seja pobre, seja são ou seja doente, é aceitar Jesus como salvador pessoal e ter uma vida o mais próximo de Jesus possível. Isso é a garantia de salvação. E neste caso, o contexto não fala em momento algum de que esse mendigo e doente tenha sido uma pessoa que justificasse estar no céu.
Quando a gente vai lá para Salmo 37, no verso 25, então, pegando ao pé da letra de que o mendigo foi para o céu, a gente percebe que mendicância seria, então, um sinal do desfavor de Deus. Vamos ler? Vamos ver o que está escrito lá? O salmista falando sobre o justo. Ó, Salmo 37, verso 25. Olha só o que diz a palavra de Deus aí. 37, verso 25, ó. Olha só o que diz aí o verso 25 do Salmo 37, ó. Fui moço e já agora sou velho, porém jamais vi o justo desamparado, nem a sua descendência a mendigar o pão. Então o salmista está dizendo que aqueles que são fiéis a Deus não vai ficar mendigando, porque Deus vai estar amparando, vai estar providenciando de uma forma ou de outra. Então, hoje, existem muitas pessoas que estão numa condição um pouco melhor, mas foram muito pobres. Eu mesmo fui um deles. Meu pai e minha mãe com 7 filhos. Meu pai, naquela época, era tintureiro. O que é tintureiro? É alguém que lavava roupa para os outros. Que hoje tem a tinturaria, tem a lavanderia, né? Era mais ou menos isso. Só que ele não era dono da lavanderia, ele era um funcionário. Não recebia quase nada. A minha mãe lavava roupa para as pessoas ao redor, vizinhos dela. Então, os valores que entravam não eram suficientes para a nossa alimentação. Mas nós nunca pedimos, minha mãe nunca precisou pedir esmola para os outros. Por quê? Porque Deus providenciava. Uma noite que nós estávamos todos com fome, não tinha nada no armário, mas nada mesmo. Todo mundo dormiu morrendo de fome, chorando de fome. No dia seguinte, para nossa surpresa, quando ela abre a porta, está lá um pacote de alimento que colocaram na porta da casa. A gente nunca soube quem foi, mas Deus mandou por alguém colocar aquele pacote lá. A situação era tão feia que uma banana precisava ser dividida em 3 pessoas. Então, quando a gente veio a propósito de sair de Dracena, no interior de São Paulo, para a capital, São Paulo, a primeira pergunta que eu fiz para minha mãe foi a seguinte: mãe, lá em São Paulo, eu vou poder comer uma banana inteira? Ela deu risada, você vai comer mais do que uma banana inteira. E realmente eu comi muitas bananas inteiras. Comi tantas bananas inteiras que chegou a dar dor de cabeça. Sabe, pobreza não é sinal de desamparo de Deus. Pobreza, na verdade, Deus continua cuidando de todos. Vamos continuar. Continuando a interpretação literal, tá bom? Então, literalmente falando, pelas atitudes, se o pobre merecia o céu, muito mais o rico. O pobre ficava lá, sentado na porta da casa, esperando umas migalhas caindo para comer, o cachorro lambendo as suas chagas. Então, ele não estava fazendo nada de errado, mas também não estava fazendo nada de bom, estava lá. Se por isso ele foi para o céu, então o rico era mais ainda, porque o rico não dava as migalhas para ele. Os dois mereceriam o céu, de forma literal. Alguns pesquisadores trazem a informação de que este homem com as chagas, na verdade, era um lepra. Então, para a gente perceber que não podemos trabalhar literalmente, porque se fosse literalmente e ele fosse leproso, ele não poderia estar ali. Onde ele estaria? Fora da cidade, lá no leprosário, distante. E ninguém poderia passar perto dele, porque só de chegar distante ele gritava leproso, para ninguém passar perto. Então percebam que muitas coisas indicam que para que isso aqui não fosse interpretado de forma literal. Lá em Lucas 16, verso 21, o rico permite que ele fique à sua porta e ainda o alimenta com migalhas. Mas ele alimenta. Isso daria a condição para o rico estar no céu também. Então, literalmente falando, nós vemos algumas falhas no propósito, na interpretação. Um outro ponto que vale a pena a gente lembrar é que falou que este mendigo foi para o seio de Abraão. Bom, o seio de Abraão seria estar no peito de Abraão com a cabeça encostada. Bom, então vamos lá. E os que morreram antes de Abraão foram para onde? Vamos lá, vamos pensar em Abel, vamos pensar em Noé, vamos pensar em a descendência de Adão até o dilúvio. Para onde eles foram?
Precisaria ser um seio bem grande. Essa não é a parte mais importante. Só estou mostrando que, literalmente falando, há algumas incongruências. Outra coisa importante. E quando Abraão morreu, foi para onde? Não tinha seio de Abraão para ele ir. Ele foi para o próprio seio dele? Não dá para a gente pensar desse jeito. Vamos então agora pensar mais uma coisa sobre interpretar literalmente a parábola. Vamos lá. Vamos imaginar agora que o mendigo está lá no céu, no paraíso, e o rico está aqui no inferno, no tormento. E há uma comunicação entre eles. Então, a fronteira entre o céu e o inferno ficou pequenininha. E diz que um poderia ver o outro, até mesmo conversar com o outro, visão, diálogo. Nós acabamos de ler no verso 23 e no verso 24. Os salvos falando com os perdidos. Meu Deus, Deus não faria isso conosco, não. Deus não nos daria esse desgosto de ver pessoas queridas, talvez parentes, no sofrimento eterno. Por isso que a gente não pode pensar em interpretar de forma literal. Mas, continuando ainda nessa interpretação literal, a gente ainda pode pensar o seguinte. Lá na parábola, vem falando que eram almas. Aí eu pergunto, como é que eles eram almas? Na glória e no tormento, a gente percebe que o rico pede para que o pobre molhe o dedo para molhar a língua dele. Então, esta alma tem dedo, essa alma tem língua, essa alma sempre sente sede, tem olhos. É uma pessoa. Quando a gente ouve tudo isso aí, uma alma que fala e que ouve, então é preciso ter um cérebro funcionando. Será que eram almas mesmo? Então dá-se a entender que, na verdade, era uma pessoa. A presença de sentidos, tato, audição, paladar, visão, indica a existência de um cérebro em funcionamento. Então, não eram almas, eram pessoas. Uma outra coisa que nos mostra uma falha grande, está no paraíso, está no céu, mas a gente não vê presença de Deus, de Jesus. Não se fala de anjos. Não tem divindade nesse céu. Apocalipse fala claramente que Deus vai trazer o seu trono na terra e vai estar conosco o tempo todo. Então, onde é que está Deus nessa parábola? Lá nesse paraíso. Percebem? Onde é que está Jesus? Que foi o que morreu para salvar todos. Ele deveria estar lá junto. A gente percebe então que a gente não pode interpretar esta parábola de forma literal. Se a gente fosse interpretar esta parábola de forma literal, a gente teria que interpretar o quê? As outras também. Mas se fosse interpretar as outras, também teriam dificuldades, porque eram contos, eram coisas que se via no dia a dia e que Jesus usava como exemplo. E que não daria para fazer interpretação, para fazer uma doutrina. Então, normalmente as pessoas interpretam isso de forma literal para comprovar ou para mostrar que a alma é imortal. Mas nesse texto, olhando o contexto, olhando as demais citações que Jesus fez nesse capítulo, a gente vê que Jesus tinha um objetivo especial, que era conversar com a nação judaica e mostrar as falhas deles em representar o reino do céu. Bom, nós vimos então as falhas sobre interpretar de forma literal. Agora vamos fazer uma interpretação simbólica, tá bom? Nesta parábola, analisando de forma simbólica, vai fazer uma justiça um pouco bem melhor para o texto. Vamos olhar rapidamente exemplos de algumas outras parábolas e suas lições. Por exemplo, a parábola da ovelha perdida estava falando sobre o quê? Sobre o pecador que precisava se arrepender. Outra parábola, a parábola do filho pródigo. Então, está mostrando de um filho que está perdido, mas está mostrando sobre o amor do pai que espera incessantemente que o filho volte. A parábola do semeador é uma parábola que fala sobre semente, plantação agrícola, mas está falando sobre o evangelho, a pregação do evangelho. Como é que o evangelho vai crescendo nas pessoas. Ainda tem a parábola do trigo e do joio, que está falando sobre o juízo. Ou seja, a mesma interpretação que se faz para essas parábolas, que é de forma simbólica, aqui na parábola do rico e do pobre também precisa ser feito uma interpretação simbólica. Então,
Se a gente vai para a interpretação simbólica, pergunto, qual lição Jesus está querendo ensinar para a gente? Qual lição estava querendo ensinar para o povo dele, os judeus? Então vamos passear pela Bíblia de novo, vamos lá? Vamos para Isaías, Isaías capítulo 5, no verso 7. A gente vai ver agora como é que Deus considerou o povo dele. Isaías capítulo 5, verso 7. Deus traz uma mensagem especial para os israelitas, mostrando que eles são uma nação separada. 5, no verso 7. Diz assim, olha, falando sobre os judeus, falando sobre o povo de Israel. Olha só o que diz aqui, ó. Porque a vinha do Senhor dos exércitos é a casa de Israel, e os homens de Judá são a planta dileta do Senhor. Este desejou que exercessem juízo, e eis aí quebrantamento da lei, justiça, e eis aí clamor. O que nós vemos nesse verso é que Deus separou a nação de Israel e o povo de Judá de forma especial para representar a glória de Deus. Para exemplificar a forma como Deus ama o seu povo, para que os outros povos reconhecessem o Deus dos exércitos. Então, é um povo escolhido. Vamos lá no capítulo 60, vai lá, um pouquinho mais para frente aí. 60 no verso 3. Vamos ver mais uma citação aqui importante, onde Deus traz uma mensagem para o povo de Israel e para os judeus de forma especial. 60 verso 3 diz o seguinte, ó. As nações se encaminham para a tua luz, e os reis para o resplendor que te nasceu. Então, as nações deveriam seguir a luz do povo de Israel e reconhecer o rei Jesus que iria nascer ali. Mas nem eles reconheceram Jesus. Como é que os outros iam reconhecer? Então, eles não estavam preparados, não estavam prontos para mostrar e muito menos para receber. O que nós podemos ver é que Deus separou o povo de Israel como um povo escolhido, usufruindo as riquezas de Deus. É isso que significa o rico nesta parábola. O rico bem vestido e bem alimentado. São os judeus com todas as benesses que Deus passou para eles, como um povo escolhido, como um povo separado, como um sacerdócio real, mas que eles acabaram não correspondendo com este favorecimento. Quem seria então o mendigo? O mendigo em chagas, com fome e cães. Olha só, seriam os gentios. E aí a gente pode ver isso no próprio contexto de Jesus em alguns evangelhos. Por exemplo, lá em São Mateus, capítulo 15, verso 21 a 28, lá fala de Jesus indo para Tiro e Sidom. E quando ele estava indo, uma mulher cananeia seguiu Jesus e os seus discípulos, gritando para que Jesus tivesse misericórdia dela. E lá naquele diálogo entre Jesus e essa mulher, ele falou assim, olha, não é certo eu tirar a comida dos filhos e entregar para os cachorrinhos. Ou seja, os filhos são os judeus. E a mulher cananeia, que era gentil, era um cachorrinho. E aí ela então responde para Jesus, olha, até os cachorrinhos merecem comer pelo menos as migalhas que caem sobre o chão. Os judeus estavam assentados à mesa como ricos filhos de Deus. Lá em Deuteronômio 7,6 fala alguma coisa sobre isso também. Os gentios, como mendigos, leprosos e cachorrinhos. Apenas queriam as migalhas. Sentindo-se até mesmo indignos dessas migalhas. E aí quando fala do indigno, a gente lembra de um outro fato. Quando Jesus foi curar o filho do centurião. E o centurião foi conversar com Jesus, o centurião romano, um gentil. Foi conversar com Jesus, pedir para que Jesus curasse aquele que estava em casa. Falei assim, olha, eu não sou digno que o senhor entre na minha casa. Não precisa ir lá, é só você dar a ordem aqui e eu sei que meu filho vai ficar curado lá. E Jesus fez isso. Então, gentios, a gente vê na Bíblia que demonstraram uma fé muito grande, maior do que aqueles que eram os escolhidos. E Jesus mesmo falou isso. Jesus anunciou na parábola que as coisas seriam invertidas. Vamos lá, vamos ler esse texto? Vamos lá. Lucas 13. Lucas 13, versos 22 a 30. Lucas 13,
versos 22 a 30. Olha só o que diz aqui. Lucas 13, versos 22 a 30, diz assim, ó. Passava Jesus por cidades e aldeias, ensinando e caminhando para Jerusalém. E alguém lhe perguntou, Senhor, são poucos os que são salvos? Respondeu-lhes, esforçai-vos por entrar pela porta estreita, pois eu vos digo que muitos procurarão entrar e não poderão. Quando o dono da casa se tiver levantado e fechado a porta, e vós do lado de fora começardes a bater, dizendo, Senhor, abre-nos a porta. Ele vos responderá, não sei de onde sois. Então direis, comíamos e bebíamos na tua presença, ensinava em nossas ruas, mas ele vos dirá, não sei de onde vós sois. Apartai-vos de mim, vós todos os que praticais iniquidade. Ali haverá choro e ranger de dente, quando virdes no reino de Deus Abraão, Isaque, Jacó e todos os profetas, mas vós lançados fora. Muitos virão do Oriente, do Ocidente, do Norte e do Sul, ou seja, os gentios. Contudo, e tomarão lugares à mesa do reino de Deus. Contudo, há últimos que virão a ser primeiros, e primeiros que serão últimos. Percebem que Jesus está mostrando para os discípulos, para os judeus, que se eles não mudassem de atitude, eles seriam colocados fora, e os outros gentios seriam colocados dentro. Ainda, pensando nas lições dessa parábola que Jesus queria ensinar, é que a morte e o tormento do rico tem um significado especial. Nesse caso, são os judeus que não aceitam ao Messias. E ainda apedrejam Estevão, que é o marco final da nação de Judá como o povo escolhido. Perdeu ali os privilégios de povo escolhido. Dali para frente, todas as pessoas estavam agora sendo chamadas para participar do reino. E os que aceitassem seriam agora colocados como filhos de Abraão. Filhos de Deus. A gente vê lá em João 1:11, que Jesus fala assim, porque eu vim para o meu povo e eu não fui reconhecido, eu fui, na verdade, jogado fora. Vamos ler? Olha só que coisa linda. Para a gente ver que os judeus realmente estavam deixando passar uma oportunidade de salvação como nação, de continuar como nação escolhida. João, no capítulo 1, no verso 11, olha só o que diz aqui, ó. Veio para os seus, olha só o que diz ali, ó. Verso 11. Veio para o que era seu e os seus não receberam. Quem são os seus? Os judeus. É o povo escolhido de Deus. Aí lá em Atos capítulo 7, vamos mais para frente. Atos dos Apóstolos, capítulo 7, nos versos 54, diz assim. 54 diz assim, ouvindo eles isto, enfureciam-se no seu coração e rilhavam os dentes contra ele, falando sobre os judeus ouvindo Estevão. Mas Estevão, cheio do Espírito Santo, fitou os olhos no céu e viu a glória de Deus e Jesus que estava à sua direita. Quando a gente continua lendo, a gente vê que eles ficaram tão irados que apedrejaram Estevão. Com este ato de apedrejar Estevão, ali fechou a oportunidade do povo de judeu de continuar sendo um povo escolhido. Perdeu a sua dileção. E o mendigo que está lá no seio de Abraão, que é uma forma simbólica, está dizendo para a gente que os gentios, aceitando o evangelho, passam a ser aceitos e acolhidos no seio da comunidade da fé cristã. Então, qualquer pessoa agora que seja gentil ou judeu que aceitasse a fé em Jesus Cristo, a fé cristã, passaria a se fazer parte do povo de Deus como o Israel espiritual. E a gente pode ver isso aí, confirmar com um texto muito lindo. Está lá em 1 Pedro 2, verso 9 verso 10. O verso que fala que vós sois nação santa. Vamos ver? Nação santa, sacerdócio real. Olha só o que diz lá. 1 Pedro, capítulo 2, verso 9. 9 e 10. Vós sois raça eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que vos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Vós, sim, que antes não erais povo, mas agora sois povo de Deus.
que não tinhas alcançado misericórdia, mas agora alcançaste misericórdias. Percebem? Antes vivia em trevas, sem misericórdia, gentios. E aí agora Deus deu a oportunidade, eles aceitaram e passam a fazer parte da nação santa, sacerdócio real, Israel espiritual. Jesus estava trazendo uma mensagem direta para a nação judaica. Neste caminho que vocês estão, vocês vão perder a salvação. Lá em Romanos 11, dos versos 17 a 21, Paulo está explicando a questão, dizendo que os ramos originais da videira foram tirados e foram então enxertados ramos novos, outros ramos. Mostrando o seguinte, que os filhos, que eram filhos legítimos, que não estavam trazendo os frutos, foram tirados, colocados outros para que esses dessem frutos, que são os gentios. Lá em Romanos 11, versos 17 a 21. A Bíblia está mostrando, nesse caso, também confirmando as lições que Jesus estava dando sobre essa parábola. Seio de Abraão, o que é então? O seio de Abraão, na verdade, é a comunidade dos filhos da fé, que aceitaram Jesus, aceitaram o Evangelho. Agora são declarados filhos de Abraão. Porque Abraão não é o pai da fé? Todos que exercem essa fé passam a ser o quê? Filho de Abraão. Outra coisa, ainda falando sobre o seio de Abraão, não foram aceitos os judeus porque eles não seguiram pela fé de Abraão. Os gentios entraram não porque eram pobres, mas porque creram em Jesus. Crer no Senhor Jesus e você será salvo o quê? Tu e a tua casa. Bem, então podemos dizer que esse seio de Abraão seria os escolhidos de Jesus que se unem para exercer a fé em Jesus. Ainda falando da lição que Jesus estava trazendo de forma simbólica, é que esta parábola tem o mesmo sabor de outras parábolas. Tem um significado especial. Por exemplo, quando Jesus falou lá sobre os dois filhos, que um falou que ia, não foi, o outro falou que não ia e foi, lá em Mateus 21, versos 28 a 32. A outra parábola que a gente pode falar dos lavradores maus, que então mandou lá um grupo para falar com eles, eles mataram, mandou outro mataram, mandou outro mataram, mandou o filho e mataram. Terceira parábola que vale a pena fazer essa comparação é a parábola das bodas, que então chamou o pessoal para participar, ninguém foi, então agora chama todo mundo. E aí encheu as bodas. E por último, a gente pode falar da grande ceia. E aí aquela questão das roupas, todas elas estavam falando sobre um assunto. Todas elas estavam prenunciando a sorte da nação judaica, ou seja, o resultado que levaria a forma como a nação judaica estava se conduzindo. O que a gente pode tirar de lição especial, então, dessa parábola para a nossa vida? Primeiro, no filme O Gladiador, tem um momento lá no início do filme que o general então fala uma frase. E essa frase é repetida várias vezes depois disso na história. Esta frase diz o seguinte: o que fazemos em vida ecoa pela eternidade. Lembra dessa frase? O que significa essa frase? É que as nossas ações e decisões hoje vai dizer para a gente qual vai ser o nosso futuro. É mais ou menos isso que a lição que a parábola está dizendo para a gente. A lição final da parábola para a nossa vida agora, não é para os judeus não. É que o que fazemos com as oportunidades do presente determina o nosso destino futuro. Esta é a lição principal. A pergunta é, o que é que você está fazendo com a oportunidade que Deus te dá de conhecer as verdades, de ter o privilégio de deter esse conteúdo especial e maravilhoso? O que é que você está fazendo? Você está mostrando para os outros ou está guardando só para você? Se estiver guardando só para você, você está fazendo que nem os judeus. E vai ter, infelizmente, a mesma sorte dos judeus. Então nós temos que tomar uma decisão a partir de hoje. Pedir que o Espírito Santo nos inspire, nos prepare e nos mova para poder testemunhar. Nós temos que viver uma vida de testemunho. Nós temos que ter uma vida que transmita que o amor de Cristo realmente está no nosso coração. Mas
Se a gente vai para o sábado, vai para a igreja e lá, em vez de prestar atenção na mensagem, de beber o alimento que está aparecendo lá, a gente começa a conversar e depois sai da igreja como se nada tivesse acontecido e passa o sábado dormindo a tarde toda. Então ele foi para um clube social de manhã, então ficou cansado, então eu vou dormir a tarde toda, porque sábado é o dia de descanso. É o santo, sagrado sono do sábado. SSSS. E passa o sábado, aí domingo, então agora tem outras coisas para fazer, vai passear com a família, e depois começa a segunda-feira para trabalhar, e passou o dia, e no sábado que vem de novo, mesma coisa. Ou seja, estamos equivocados. Estamos com prioridades invertidas. Nós precisamos dedicar mais tempo em anunciar o Evangelho, em mostrar essas verdades para pessoas ao nosso redor, que está prestes a morrer, não sabem, e nós podemos ajudar e não ajudamos. Então, corremos o risco de ter o mesmo destino da nação judaica. A lição trazida na parábola do rico e de Lázaro, que inicialmente foi para a nação judaica, mostrando que eles eram o rico, que tinha tudo ao seu redor para ser feliz e fazer com que as pessoas também desfrutassem dessas belezas, não fez isso. E que aí então o pobre, que são os gentios, acabaram entrando, não eram reconhecidos como filhos de Deus, pelos judeus eles conhecidos como imundos, impuros, indignos, e agora os filhos saem e entram agora os cachorrinhos para pegar as migalhas e acabam sendo agora filhos de Abraão. O recado passa a ser o mesmo para mim e para você hoje. O recado que Jesus está dando nesta parábola para mim e para você é que eu e você precisamos viver essas verdades, contar essas verdades, levar essas maravilhas para mais pessoas conhecerem o nosso Deus verdadeiro. O Deus criador do céu e da terra. E que se a gente não fizer isso e continuar vivendo como a gente vive, passa, empurra no caminho. Deixa a vida me levar. Vida leva eu. Deixa a vida me levar. Vai levar. Mas não vai ser para o paraíso, vai ser para o todo. Então, o que a gente precisa entender, literalmente falando, esta parábola é a base da doutrina da imortalidade da alma. Mas a Bíblia fala que a alma que pecar, esta morrerá. Então não existe imortalidade da alma. Mas quando a gente vai de forma simbólica analisar no contexto que Jesus está falando, ele está mostrando que nós precisamos tomar decisões acertadas, ter ações de acordo com a vontade de Deus hoje, agora, para a gente ter um futuro certo com Jesus. Lembre-se, o que nós fizemos em vida ecoa pela eternidade. O que fazemos com as oportunidades do presente vai determinar o nosso destino futuro. Salvação eterna ou morte eterna. O que você vai escolher? Meu desejo é que nós nos coloquemos nas mãos de Deus. Peçamos que o Espírito Santo nos molde, nos prepare. Porque Jesus está muito perto de voltar. Hoje à tarde eu fui fazer uma mensagem num sepultamento. Uma irmã querida do distrito, quando era do distrito, hoje não estava mais, faleceu e nós estivemos lá. A maior parte das pessoas que estavam lá não professam a fé que a gente conhece. Tinha apenas 4 pessoas que conhecem essa mensagem. Estava eu, o Fernando, a Nathalie e o filho da irmã, Marcondes. Somente nós 4. Os demais eram filhos, eram parentes, eram pessoas próximas da família, mas que não conhecem essa verdade. Nós temos que levar essa verdade para que pessoas assim conheçam e se deleitem em conhecer essa verdade. Que Deus nos abençoe. Que nós possamos tomar no coração a decisão de se colocar como um fiel atalaia das verdades de Jesus Cristo, da esperança da vida eterna, porque Ele está chegando.
Os 3 hinos que eu coloquei, primeiro falou sobre o meu lar, é a nossa esperança, a nossa expectativa, voltar, ir para o lar. Ah, vai ser maravilhoso. O segundo, enquanto eu viver. Olha, enquanto eu viver, eu vou ter que estar falando, eu tenho que estar anunciando, tenho que estar pregando, tenho que falar. Mas falar o quê? No que nós cremos. No que Jesus fez por você, por mim. Vamos contar aquilo que a palavra de Deus fala para a gente sobre crenças. E aí, nós estaremos então formando uma base segura para em Cristo Jesus subirmos, passar 1000 anos com Jesus no céu e depois a eternidade com a divindade toda aqui conosco. Não é o paraíso literal que o pessoal analisa, não. Vai estar Deus o Pai no seu trono aqui, Jesus Cristo e o Espírito Santo também. Vai ser maravilhoso. Que Deus nos abençoe. Que você tome essa decisão. Que eu também permaneça nessa decisão. E nós poderemos reencontrar pessoas queridas e ser muito feliz. Um abraço para todos vocês. Vamos orar? E depois, rapidamente, fazer mais uma interação. Oremos. A nossa gratidão, bondoso Deus e eterno Pai, porque a Tua palavra interpreta para nós o que ela mesma fala. Obrigado porque as verdades estão guardadas, mas estão esclarecidas para aqueles que querem seguir os teus passos. Nesta noite, nós conversamos sobre esta parábola, que para a nação judaica eles não conseguiam entender na época, mas que a Bíblia já tinha textos que explicavam desde aquela época. Hoje nós temos essa alegria de conhecer esses textos, conhecer a parábola, saber do significado das lições que Jesus queria ensinar para nós. Mas Deus, conhecer essa parábola, conhecer o seu significado, mas não tomar para a minha vida particular, é apenas mais um conhecimento. Nós queremos, ó Pai, que isto faça parte de nossa vida. Portanto, que o Espírito Santo tome as decisões necessárias na vida de cada um de nós, de cada pessoa que está assistindo, para que sejam transformados e preparados, capacitados, cheios de energia e disposição, sair e poder anunciar, levar estas verdades para pessoas conhecerem esta esperança maravilhosa. Toma nas tuas mãos cada família representada, onde estiverem, que a tua graça alcance cada um. São bênçãos que te pedimos e te agradecemos em nome e pelo amor de Jesus. Amém, Senhor. Muito bem, vamos ver então quem é que chegou depois para a gente conversar. Temos aqui vários nomes, mas antes de ler os outros nomes eu quero pedir mais uma vez, olha, você precisa ir lá no meu YouTube, ir lá se inscrever. Só clicar lá no inscrever. Quando você clicar no inscrever, pronto, é só inscrever e acabou. Então, na semana passada eu falei que estava nos 36, na verdade estava em 33. Aí eu olhei, logo depois que terminou a live, mais um se inscreveu. Mas pouquíssimos entraram. Vai lá, se inscreva lá, mande para os seus amigos para se inscrever. Não esqueça de curtir a página Adventista Iputinga. Não se esqueça de curtir as mensagens da página Jardim Primavera. Não esqueça de curtir a página IAS de Nova Morada. 28 compartilhamentos. São novas moradas, são essas 3 páginas do distrito. Então vamos trabalhar com essas 3 aí para fazer crescer e desenvolver cada vez mais. Vamos lá. 28. Nomes: Estevão Eduardo. Olha, eu acabei de receber no meu ponto aqui a minha assistente mais próxima aqui, a minha assistente, minha namorada aqui, falou que tem 28 compartilhamentos até agora. Mas você pode continuar compartilhando, porque mais pessoas poderão ver, tá bom? Estevão Eduardo, aqui de Matinha. Ana Isabel Aquino. Cleide Ferreira, daqui de Abreu Lima. Francisco de Assis, lá de Tabatinga. Cleide Rejane, de Iputinga. Cleide Ferreira e Edith Ferreira, de Abreu Lima. Miriam Souza. Essa Miriam Souza, eu acredito que é a esposa do irmão Francisco, lá de Tabatinga. Patrícia Barros, Iputinga. Nalva Moura, Nalvinha, de Nova Morada. Roberto Luciano, é o namorado dela. Marlene Santos é de Iputinga, né? Maria Ferronato, gente, Maria Ferronato, que coisa linda, Maria. Olha, um abraço para você. A Rosa está aqui do meu lado, está mandando um abraço para você também, para você, para sua família toda, viu?
Amamos muito vocês. São nossos padrinhos de casamento lá de São Paulo. Marlene de Putinga, né? Zefinha Santana, que coisa boa, viu? Márcia Soares, Carlos Querubim, Teobaldo Veloso, Fernando José, Albérico Paulo Maciel, Albérico de Detran, Dani Freitas, Nova Morada, Antônio Ressurreição, Nova Morada, Jonas Fontanete, meu abraço, meu irmão, Janete Alves conosco, Cleia Campos, lá de Putinga, Socorro Freitas, depois vem Josiné Zeuec, lá desde Chile, está conosco também, Afonso e Luque, são os filhos dela, não é isso? Não, marido e filho. Marido e filho, de novo, hein? Marcondes Antônio é o filho da irmã Josélia, que hoje foi sepultado. Acredito que é ele. Pode ser Marcondes, é isso mesmo. Marcos Vinícius, de Jardim Primavera, lá com Givaldo e Ana Paula. Cláudia Jaqueline. Aí vem André Luiz conosco também, que é de... André Luiz, ele é de Santo Amaro 2. Um abraço, André Luiz. Jéssica Santos, que coisa boa ter você, Jéssica, filha da Marlene. Soledade, uma benção, viu? Mas Cidade Sol é a Solange, eu acho que é a Solange, viu? E aí tem também a Nem Cabral, tá? Bênção do céu ter vocês conosco. Muito obrigado pela sua presença, por você estar assistindo, por você permitir que eu entre na sua casa. Na semana que vem... Na semana que vem eu queria trazer um outro tema, um tema diferente. Eu tinha pensado em falar sobre o segundo tema que está aí, mas eu vou trazer um tema diferente. Eu vou trazer um tema que também é um tema polêmico, porque nós cremos de uma forma, e da forma como a Bíblia traz o ensinamento, mas muitos dos nossos cristãos evangélicos acreditam que o dom de língua é um dom especial, que se não tem o Espírito Santo, não tem o dom de línguas. Então, na semana que vem, nós queríamos falar sobre o dom de línguas. Então, o tema para quarta-feira que vem vai ser a passagem que esclarece sobre o que é o dom de línguas. Como que deve ser usado isso na igreja? Como deve ser usado pela pessoa? Será que eu posso usar para me edificar com Deus e simplesmente assim, na frente de todo mundo? O que a Bíblia orienta sobre isso? Onde começou essa confusão de línguas? Quarta-feira que vem, 19h20, começamos o primeiro louvor e aí vamos até completar a mensagem. Que Deus te abençoe, que Deus te abençoe e te guarde, que o Senhor faça resplandecer o seu rosto sobre ti, tenha misericórdia de ti e te dê a paz. Bom descanso, um abraço e até quarta-feira que vem.